Olá, somos o grupo de licenciatura em matemática da Univesp, dos polos Barrinha, Diadema, Piracicaba e São José dos Campos. Nesse vídeo, vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado O uso de jogos de raciocínio lógico no ensino fundamental 2, desafios e possibilidades para a inclusão de alunos com TDAH. Sou a Natália e vou começar contando do que se trata o trabalho. Comigo estão Gabriele, Bárbara, Ana Carolina, José, Cíntia e Rosilene, que vão se apresentar ao longo do vídeo. O ensino da matemática no Ensino Fundamental 2 é um momento de virada para o aluno. É quando os números dão lugar a letras e a álgebra entra em cena, junto com a geometria mais abstrata. Para muitos estudantes, essa transição já é difícil. Para os alunos com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ela pode virar uma barreira. O TDAH afeta diretamente o que a neuropsicologia chama de funções executivas: atenção sustentada, memória de trabalho, controle inibitório e planejamento. Tudo isso é fundamental para acompanhar um cálculo, montar uma equação, resolver um problema. Quando essas funções ficam fragilizadas, o aluno se perde no meio de uma conta, esquece a etapa anterior ou simplesmente abandona a tarefa. A pergunta que orientou nosso trabalho foi: de que maneira o uso sistemático de jogos de raciocínio lógico pode ajudar na inclusão desses alunos e no desenvolvimento das competências matemáticas que o currículo exige? Nosso objetivo geral foi analisar o potencial dos jogos de raciocínio lógico como estratégia de ensino inclusiva na matemática. A hipótese que partimos é a seguinte: o uso de jogos estruturados com regras claras e feedback rápido funciona como um regulador das funções executivas. Em vez de simplificar o conteúdo, o jogo oferece um caminho diferente de chegar ao mesmo conteúdo, respeitando o jeito como esse aluno aprende. Nos próximos minutos, vamos mostrar como chegamos a essa conclusão. Agora, a Gabriele vai apresentar a fundamentação teórica do trabalho. Olá, sou Gabriele e antes de entrar em jogos e atividades, é de suma importância explicar um pouco da base teórica do nosso trabalho. A principal referência é Levi Vygotsky, um psicólogo russo que defende uma ideia central. A aprendizagem não acontece de forma isolada. Ela acontece através da interação social. Vygotsky fala que o aluno aprende com a ajuda de alguém mais experiente. Geralmente é o professor, né? E esse processo de ajuda é o que ele chama de mediação. Existem dois tipos de instrumentos de mediação: os signos, como linguagem matemática e escrita, e os instrumentos físicos, que no nosso trabalho são exatamente os jogos de raciocínio lógico. Outro conceito que vale a pena conhecer é a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZPD, criado por Vygotsky. E ele é a distância entre o que o aluno já consegue fazer sozinho e o que ele tem potencial para fazer com apoio. E é exatamente aí que o jogo atua. Ele desafia o aluno em um nível que ele ainda não domina totalmente, mas que está ao alcance dele com a mediação do professor. Outro autor importante para nós foi Jim Skevertap, que faz um alerta. Muitas vezes, alunos com TDAH são tratados de forma paternalista, como se fossem capazes de aceitar desafios complexos. Quando estimulados de verdade com jogos bem planejados, esses alunos mostram capacidade total de superar os obstáculos. O jogo, nesse sentido, devolve ao aluno o lugar de protagonista. Agora, a Bárbara vai falar sobre o TDAH, sobre as funções executivas e sobre o conceito de desenho universal para a aprendizagem. Obrigada! Olá, eu sou a Bárbara e vou aprofundar agora a base teórica sobre o TDAH e a inclusão. O TDAH é frequentemente reduzido à expressão falta de atenção, mas o psiquiatra Russell Barkley mostra que ele é, na verdade,
um transtorno das funções executivas. São essas funções que nos permitem planejar, focar, controlar os impulsos e manter as informações ativas na mente. Uma dessas funções, a memória de trabalho, é especialmente importante para a matemática. Barclay a compara a um rascunho mental. Pense em resolver uma equação. Você precisa lembrar o valor de uma variável enquanto faz a operação inversa do outro lado. No aluno com TDAH, esse rascunho é apagado rápido demais. O erro aparece não por falta de inteligência, mas por sobrecarga cognitiva. Por outro ponto, destacamos a chamada ansiedade matemática. O Biratan D'Ambrosio, um importante pesquisador da educação matemática no Brasil, argumenta que metodologias muito tradicionais, baseadas na repetição mecânica e na abstração precoce, geram insegurança e frustração. Para o aluno com TDAH, que precisa de mais estímulo e participação ativa, esse modelo de aula vira um obstáculo. A solução não passa por simplificar o conteúdo, ela passa por diversificar o caminho até ele. É aqui que entra o conceito do desenho universal para aprendizagem, o DUA, defendido por Maria Teresa Mantuan e outros pesquisadores. A ideia é bem simples: oferecer múltiplas portas de entrada para o conhecimento. Se um conteúdo é apresentado também por jogos, vídeos, desafios em grupos, o aluno com TDAH aprende e o restante da turma também ganha. A próxima parte é com a Ana Carolina, que vai contar como conduzimos a pesquisa e quais foram os resultados sobre as dificuldades dos alunos com TDAH em matemática. Eu sou a Ana e agora vou abordar a metodologia da nossa pesquisa e um pouco dos resultados obtidos. Nós optamos por uma abordagem qualitativa, com caráter mais exploratório e descritivo, desenvolvida a partir de uma pesquisa bibliográfica ampla na literatura, com análise de livros, artigos científicos, dissertações e documentos oficiais, como, por exemplo, do Ministério da Educação. As principais bases utilizadas foram o Google Acadêmico e o Ciel, e usamos palavras-chave como TDAH e matemática, jogos de raciocínio lógico, jogos lúdicos, metodologias ativas para alunos com TDAH. Também analisamos plataformas digitais como a Padlet e ferramentas do Google para entender como funcionavam e como elas poderiam contribuir para reter a atenção dos alunos com TDAH. Durante a seleção dos materiais, nós priorizamos conteúdos mais atuais e com maior relevância para temas como neurodiversidade, inclusão escolar e metodologias ativas. A pesquisa foi organizada em etapas. Primeiramente, estudamos a neuropsicologia do TDAH e as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos no aprendizado da matemática no ensino fundamental 2. A partir dessa análise, identificamos 5 dificuldades que aparecem com frequência. A principal é a fragilidade da memória de trabalho, que faz o aluno perder etapas da resolução. A segunda é o déficit de atenção sustentável, causando dispersão durante atividades mais longas. A terceira é a impulsividade, que leva a respostas precipitadas. A quarta é a dificuldade de planejamento e organização do raciocínio. E a quinta é a ansiedade matemática, que muitas vezes faz o aluno evitar a disciplina e desistir antes da conclusão. Um ponto muito importante é que essas dificuldades não vêm da falta de capacidade intelectual do aluno. Assim como o autor Mantuan reforça, essas dificuldades elas decorrem da inadequação das práticas pedagógicas. Aulas só expositivas com repetição mecânica amplificam o problema. E o caminho está em propor atividades que respeitem o jeito como cada aluno processa as informações. Foi a partir desse diagnóstico que pesquisamos os jogos. José vai apresentar agora as características principais desses jogos e o papel central que o professor tem nesse processo. Olá, eu sou o José. Bom, depois de mapearmos as dificuldades, nós passamos então a trabalhar em cima dos jogos físicos e digitais para entender em que aspectos, de que maneiras tais jogos contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico de estudantes com TDAH. Através das referências utilizadas, nós identificamos 5 características principais.
A primeira é a existência de regras claras e objetivos bem estabelecidos. Como aponta Barclay, uma atividade bem estruturada contribui para o controle emocional do estudante e ainda auxilia com que ele se mantenha na atividade com interesse. A segunda característica é a existência de problemas desafiadoras. Piaget aponta que é através do desafio que se tem a verdadeira construção do conhecimento. A terceira é o feedback imediato. O aluno, quando executa uma ação no jogo, vê o resultado e precisa elaborar alguma estratégia para sair daquela situação nova. Isso é muito interessante do ponto de vista fisiológico, pois atende essa demanda do cérebro neurodivergente por recompensas rápidas. A quarta é o caráter lúdico do jogo. Então, Kishimoto aponta que essa ludicidade garante um bom equilíbrio entre aprendizagem e prazer. A última, porém não menos importante característica é a interação social, que para Vygotsky é exatamente a oportunidade em que nós conseguimos construir nossas funções mentais mais complexas. Então, quando essas 5 características estão contempladas em um mesmo jogo, nós acreditamos que esse jogo atinge um potencial pedagógico muito grande. Mas é importante deixar claro, nenhum jogo sozinho, por si só, vai garantir o sucesso de uma aula ou que a gente atinja os objetivos definidos. O elemento decisivo é a mediação docente. É o professor, a professora quem planeja, escolhe o jogo, conduz a atividade e intervém quando necessário. Essa mediação docente ela tem de ser permeada por uma postura afetiva. Muitos alunos com TDAH carregam na sua trajetória escolar rótulos negativos, como rótulo de bagunceiro, de preguiçoso. Então é papel do docente demonstrar confiança nesse jovem, lidar com ele com uma paciência, celebrando suas conquistas. Essa postura ela contribui quase que terapeuticamente para o bom desenvolvimento desses jovens. E Maria Teresa Mantuan resume bem: a escola inclusiva é aquela que reconhece a diferença como ponto de partida e não como problema a ser corrigido. Agora nós vamos para a parte mais prática do trabalho e a Cíntia vai mostrar quais jogos analisamos e como cada um pode ser usado na sala de aula. Eu sou a Cíntia e vou apresentar os jogos que selecionamos como exemplos práticos. Antes disso, vale a pena lembrar uma coisa muito importante. A presença dos jogos na sala de aula não é uma escolha pessoal do professor, é parte legítima da cultura escolar. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1998, documento oficial do MEC, eles afirmam que cabe ao professor analisar a potencialidade educativa dos jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. Organizamos os jogos em 2 grupos. Vou começar pelos jogos físicos. A Torre de Hanoi é um quebra-cabeça com 3 hastes e discos. O objetivo é mover toda a pilha de uma haste para outra sem colocar um disco maior sobre o menor. Ela é usada na neuropsicologia para treinar planejamento e raciocínio recursivo. Em aula, pode ser usada para ensinar progressão geométrica e potências de base 2. O Tangram é um quebra-cabeça chinês com 7 peças geométricas. Permite explorar área, perímetro, congruência, semelhança, simetria e frações. Como é tátil e visual, reduz a dependência da memória de trabalho. O aluno mexe nas peças, vê que se encaixam ou não, e o feedback é imediato. O Sudoku, jogo japonês grade 9x9, ajuda a desenvolver atenção sustentada e raciocínio lógico dedutivo. As regras são simples e previsíveis, o que é ótimo para um aluno com TDAH. Pode ser usado em versões adaptativas, com grades menores, aumentando a complexidade aos poucos. Nos jogos digitais, destacamos o Kahoot e o Padlet. O Kahoot é uma plataforma de quizzes, em que os alunos respondem perguntas em tempo real pelo celular. Cada questão dura poucos segundos, o feedback é visual e imediato, e é um elemento competitivo saudável que sustenta a atenção. O Padlet é um mural digital colaborativo, onde os alunos e o professor podem registrar estratégias diferentes de resolver um problema em forma de texto, imagem ou esquema. É excelente para o aluno com TDAH que precisa expressar o raciocínio de forma diferente da prova escrita tradicional. Para fechar, vale citar também o GeoGebra, que é um software gratuito de geometria dinâmica, e o WordWall, com atividades gamificadas. O importante é que o professor monte um repertório variado e altere os recursos ao longo do ano. Cada jogo trabalha competências matemáticas específicas, como mostra na tabela 2 do trabalho. Agora, a Rosilene vai fechar a nossa apresentação com a síntese dos resultados e as considerações finais. Olá, eu sou a Rosilene e vou fechar a apresentação. Juntando os resultados do trabalho, chegamos a 4 grandes conclusões.
A primeira conclusão é que as dificuldades matemáticas dos alunos com TDAH no ensino fundamental 2 vêm do grande comprometimento das funções executivas e não de alguma déficit cognitivo. Isso muda o caminho da intervenção. Não é simplesmente simplificar o conteúdo, é adequar aos métodos. A segunda conclusão é que os jogos de raciocínio lógico se mostraram compatíveis com o funcionamento desses estudantes, justamente por oferecerem o que a aula tradicional não oferece, que é regras claras, feedback imediato, manipulação concreta, desafios progressivos e interação social. Quando esses 5 elementos aparecem articulados em uma mesma experiência, eles sustentam a atenção, reduzem a ansiedade e desenvolvem ao aluno a confiança entre si mesmo. A terceira conclusão é que o jogo sozinho não basta, é a mediação docente que faz a diferença. O professor planeja, observa, intervém, avalia. Sem ele, o jogo se esvazia, com ele, vira instrumento de transformação. E a quarta conclusão é que a combinação entre jogos físicos e digitais ampliou nosso repertório. Torre de Hanoi, Tangram, Sudoku, Kahoot, Padlet e plataformas como a GeoGebra ilustram a riqueza das possibilidades. Cada um trabalha competências matemáticas específicas e juntos atendem aos princípios do desenho universal para a aprendizagem. Nas considerações finais, defendemos uma ideia central. Incluir antes de tudo, ensinar de um jeito que todos possam aprender. Quando o professor de matemática reconhece o aluno com TDAH em sua singularidade e oferece a ele um jogo bem planejado, um tabuleiro bem escolhido, um quiz bem conduzido, ele está fazendo muito mais que cumprir uma exigência legal. Está desenvolvendo a esse estudante o direito de pensar matematicamente, de errar sem medo e de descobrir que a matemática pode sim ser para ele. O trabalho não esgota um tema, ele abre caminho para as pesquisas futuras, especialmente as de campo, que podem acompanhar turmas reais e medir os efeitos do uso sistemático desses jogos. Também vemos potencial em estudar formação docente para a inclusão de um impacto do trabalho lúdico sobre a autoestima acadêmica desses estudantes. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado!